Agradecemos a Deus a oportunidade de mais uma vez, juntos, apesar de não ser presencialmente, mas via internet, podemos estudar a palavra de Deus e aprendermos um pouco mais da vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas famílias no nosso tempo vivem uma crise constante e crescente. A reclusão a que estamos submetidos por causa do vírus mortal tem exposto as entranhas das famílias, exibindo a grande ausência de amor, ausência de respeito, muita falta de consideração, e a consequência trágica tem sido violências verbais e físicas, desajustamentos os mais variados e o aumento dramático dos índices de separação e divórcio. Haverá algum princípio fundamental para nos auxiliar neste tempo desafiador para a experiência da família, a fim de que esta experiência seja feliz e vitoriosa? Atentemos para o que nos afirma o Salmo 128, versos 1 a 4. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Observamos que há duas afirmações sobre temor. A primeira no verso 1 e a última no verso último lido, portanto, o verso 4. É importantíssimo nós reconhecermos que aqui nós temos uma revelação a respeito de temor de Deus. Este é o princípio fundamental a que quero me referir nesta reflexão. Na Bíblia, este princípio de temor a Deus é citado diretamente 120 vezes. Nós precisamos ter temor de Deus para podermos experimentar felicidade, conforme a promessa de Deus. Nós devemos agora fazer 3 perguntas a respeito do temor de Deus. E a primeira delas é: o que é temor de Deus? Na Bíblia, esse temor se refere a 2 realidades. A primeira delas é uma referência a grande medo, por que não dizer pavor? Pavor, grande medo. No livro das Origens, que é o livro de Gênesis, no capítulo 2 e verso 17, nós aprendemos que Deus tudo criou e após ter criado o homem e a mulher, ordenou que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comessem, eles morreriam. E nós sabemos o que aconteceu. Adão e Eva desobedeceram a Deus. E em Gênesis, no capítulo 3, versos 9 e 10, nós lemos assim: Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde estás? E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. O medo de Adão tem razão de ser, pois ele estava consciente do castigo, porque mesmo avisado da consequência da sua desobediência, ele pecou. A consequência, a morte. Esse medo, este pavor de Deus é importante na vida humana. O medo das consequências da desobediência pode nos motivar a buscar fazer o que Deus deseja para o nosso bem. Muitos hoje não demonstram ter mais esse medo de Deus. Eles têm uma visão incompleta de Jesus, que notam que é gentil, que é meigo e que é sim grande amor, mas o que eles pensam é que
esta gentilidade, este amor de Jesus é um amor relaxado, que nada exige. No Novo Testamento, Jesus é sempre, sim, é sempre todo amor, mas também Jesus é revelado como santo e justo, sempre interessado no cumprimento real da vontade do Pai. O grande autor do nosso tempo, John MacArthur Jr., escreveu um livro importantíssimo para aqueles que queremos aprender um pouco mais a respeito de quem Jesus é. O título do livro de John MacArthur a que me refiro é A Outra Face. A outra face é a outra face de Jesus, mostrando o lado de Jesus, onde nós somos ajudados a conhecer Jesus, o Filho de Deus e nosso Salvador, como todo amor, todo cuidado que ele tinha conosco, muito gentil, mas que ainda confronta o pecador de maneira até contundente, porque deseja acordá-lo para a tragédia do trilhar o caminho tortuoso na sua vida. Importante reconhecermos que há um acontecimento que é citado no Novo Testamento, em João, no capítulo 2, versos 13 a 17, sobre o qual quero ler. Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai um mercado. E os discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Jesus confrontou, e Jesus é confrontador, posto ser sempre amor. Ele é zeloso pelo respeito às coisas do Pai. Eu li em certa feita, a respeito deste texto da palavra de Deus, que o medo daqueles cambistas não ocorreu só pelo açoite, pela ação enérgica de Jesus Cristo, mas por causa da presença divina, a presença julgadora do Filho de Deus, sim, do Senhor Jesus. Há um texto muito importante em Isaías, que quero ler neste momento, Isaías do capítulo 8, e no verso 13, que diz assim: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, tende temor e medo dele. Em segundo lugar, na Bíblia, temor é reverência, é devoção intensa. É muito importante reconhecermos este aspecto do temor de Deus. Ele nos salva por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. E há textos muito especiais a respeito deste tipo de temor a que a palavra de Deus também se refere. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 12b, a última parte, verso 13, lemos: realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 17, nós temos algo muito importante a respeito deste mesmo assunto. Está escrito: e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Para todo crente genuíno,
Esse temor, que significa reverência, é demonstrado quando ele honra o Senhor por reconhecê-lo majestoso e singular, o único em quem, em última análise, servimos e obedecemos. Esse temor, respeito e reverência a Deus é desconhecido pela sociedade em geral, visto que hoje é comum ouvirmos afirmações que de fato menosprezam, ridicularizam Deus. Esse temor é considerado, esse temor que nós temos como crentes, é considerado excesso de religiosidade, se não até mesmo loucura. Como nos ensina a palavra de Deus, não há discernimento espiritual no mundo sem Deus. Não há reverência ao Senhor. Uma segunda pergunta que devemos fazer para este tema, temor de Deus, é: por que nós devemos então temer a Deus? E vamos pensar em 3 razões, além de outras que existem, mas 3 especialmente. A primeira delas é: nós devemos temer a Deus por causa de quem Ele é. Temer a Deus por causa de quem Ele é. Ele é incomparável, incomparável. Ele é poderoso, Ele é temível. Vejamos o que nos diz o Salmo 89, versos 6 a 8. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Quem entre os seres angelicais é semelhante ao Senhor? Um Deus tremendo na Assembleia dos Santos, mais temível do que todos os que estão ao seu redor. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade que te cerca? Quando eu lia há pouco este texto do Salmo 89, 6 a 8, veio à minha lembrança um hino, na verdade um cântico, que era entoado frequentemente por pessoas há muitos anos atrás. Era aquele cântico que diz assim: maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Ele é incomparável, Ele é poderoso e Ele é temível, e por isso precisamos temê-lo, precisamos reverenciá-lo. Mas também devemos temer ao Senhor pelo que Ele fez, O Salmo 33 nos afirma algo precioso a respeito disto. Salmo 33, versos 6 a 9. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, faz dos abismos depósitos. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Que texto importante! Devemos temer ao Senhor Deus porque Ele é Criador. Hoje no mundo, e lamentavelmente até em setores da igreja cristã, muitos descartam esta verdade de que Deus foi quem criou o mundo. Estes são aqueles que continuam exaltando a teoria da criação espontânea, a seleção das espécies, a teoria da evolução, que nada mais é do que esforço vão para negar que foi Deus quem criou. O fundador, Darwin, é aquele que, segundo alguns historiadores, já perto do término da sua vida, escreveu uma carta para sua filha, revelando que, de fato, tinha algumas dúvidas sobre a sua teoria, que é a teoria mais difundida, como sabemos, no mundo de hoje. Ora, podemos dizer que a desvalorização do homem, de si mesmo, a autodesvalorização do homem e a desvalorização do homem pelo seu semelhante
são consequências diretas do fato de que não aceitam Deus como seu Criador. No texto do Salmo 33, versos 6 a 9, nós encontramos algumas figuras muito interessantes. E o que o texto quer dizer é que Deus toma a água em suas mãos. Deus falou e prontamente aconteceu. Não foram necessários bilhões de anos para que o mundo fosse criado. Mas há uma terceira razão porque nós precisamos ter o temor a Deus. Temor por causa daquilo que Ele está fazendo agora. Ele continua operando. Nós devemos pensar e devemos lembrar que é exatamente Deus quem levanta e destrói as nações, levanta e muda lideranças mundiais, que às vezes pensamos que são absolutamente sólidas. Eu sempre lembro o fato de que a União da República Socialista Soviética, que era um poder monolítico, de repente, inclusive sem alarde da mídia mundial, de repente desapareceu, algo que parecia a tantos algo impossível. Conto que no seminário, onde havia uma conferência teológica, um aluno, um pouco incrédulo a respeito da palavra de Deus, levantou-se, dirigindo-se ao conferencista, disse assim: senhor conferencista, citando o nome dele, como o senhor explica o fato de que um peixe engoliu Jonas? E sem pestanejar, o conferencista disse assim: Deus. E ninguém mais perguntou qualquer coisa, inclusive o que havia levantado este questionamento. Precisamos sim ter o temor de Deus, porque Ele continua operando. E a operação do Senhor é muito, muito maravilhosa. Eu quero ressaltar, como li recentemente a respeito deste assunto, que algo que é importantíssimo que Deus está fazendo agora é que Ele continua perdoando os nossos pecados, mediante confissão honesta, mediante arrependimento dos pecados. Há um texto no Salmo 130, versos 3 e 4, que nós devemos marcar em nossas Bíblias e internalizar. E o texto diz assim: Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá? Senhor, mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Lembremos-nos deste texto, que nos remete mentalmente, imediatamente, creio eu, para 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e livrar-nos de toda a injustiça. Uma terceira pergunta que podemos levantar quando meditamos sobre o temor de Deus é: que promessas há na Bíblia para os que temem ao Senhor? Eu desejo que nós pensemos especialmente a respeito da aplicação das promessas, 6 promessas que vou citar. Apliquemos a vida em família, a vida da família, hoje, no meio da crise em que se encontra. A primeira delas é a promessa de provisão. Notem onde está a palavra que tem a ver com o temor de Deus. Salmo 34, versos 9 a 10. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam ao Senhor. Que promessa especial! Provisão. A segunda promessa, proteção. Salmo 33, versos 18 e 19. Os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor,
para livrá-los da morte e conservá-los vivos no tempo de fome. Que promessa maravilhosa, proteção do Senhor para aqueles que o temem. Quando eu medito a respeito que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, eu penso a respeito de uma criança que está indo para um determinado lugar, mas que está sendo acompanhado pelos olhos do seu pai, que está pronto a qualquer tempo, todo o tempo, para ajudá-lo no caso de necessidade. A terceira promessa que quero citar é a promessa de pureza. Pureza. Salmo 103, versos 12 e 13. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Esta promessa de pureza nos leva a pensar santificação na verdade, algo que ocorre na vida daquele que teme a Deus, sabe da vontade de Deus e, auxiliado pelo Espírito Santo, cumpre a vontade de Deus. Essa pureza é real em quem leva a sério os mandamentos. Quando eu leio os mandamentos e penso especificamente sobre a família, eu penso que há 2 mandamentos que são deixados para lá na nossa cultura, e há muito tempo isso vem acontecendo, que tem aplicação muito direta aqui. São os mandamentos: não adulterarás e não cobiçarás. Quem cuida da sua vida espiritual e da sua pureza e não adultera e não cobiça, vive dentro da vontade de Deus e abençoa muito a sua família. Quarta promessa, promessa de prosperidade. Aqui com o sentido de bem-estar geral e não apenas a prosperidade, não apenas, mas também a prosperidade material no tempo certo. O Salmo 28, versos 1 a 2 afirma: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Tudo te irá bem. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tudo irá bem para aquele que faz assim. Quinta promessa, promessa de longevidade. Longevidade aqui neste texto de Provérbios, capítulo 10, verso 27, deve ser entendido como um princípio geral. A ideia é assim: a maioria, comumente pessoas que temem a Deus, têm vida longa. Naturalmente que sabemos que pessoas virtuosas, sim, têm morrido e continuarão morrendo com pouca idade. É só lembrarmos, por exemplo, e especialmente Jesus, viveu só 33 anos, só 33 anos, e só 3 anos de ministério, mas ninguém foi jamais como Jesus. Um grande pastor do passado chamado Peter Marshall, também viveu pouco mais de 33 anos, mas o princípio geral de longevidade está relacionado ao temor a Deus, conforme nos afirma, como já disse, Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida dos ímpios será abreviada. Como é que a vida é abreviada dos ímpios? É abreviada por causa da falta de qualidade, de cuidado com a sua própria vida, que às vezes é uma vida imoral, às vezes é uma vida cheia de vícios, é dada a violência. A vida de uma pessoa assim é muitas vezes uma vida onde há um desprezo pela vida, um verdadeiro ódio de si mesmo. E uma outra causa da morte de muita gente tem a ver com ira constante.
que perturba a ponto de a pessoa não ter mais nenhuma esperança. Mas além da longevidade, nós temos por último na minha lista a bênção, a promessa, quero dizer, da continuidade da bênção nas gerações das famílias subsequentes. A replicação de uma experiência especial com Deus, com muita felicidade, com muita felicidade. Há dois textos especiais aqui. O primeiro deles é Deuteronômio, capítulo 5 e verso 29. O anseio de Deus é revelado a Moisés, depois de Deus ter dado os mandamentos, e a palavra de Deus é assim. Deuteronômio 5, 29. Quem dera o coração deles fosse tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo, para que eles e seus filhos vivessem bem para sempre. O segundo texto é Salmo 103 e verso 17. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, isto é, os netos, para aqueles que guardam a sua aliança e para os que se lembram de cumprir os seus preceitos. Irmãos, família que teme a Deus geralmente replica esta qualidade de vida nos seus parentes, nos seus filhos e nos seus netos, que também experimentarão, por causa do princípio recebido e utilizado em suas vidas, experimentam felicidade real. Ora, nós conhecemos com certeza muitos exemplos de famílias hoje que experimentam esta bênção. Os avós destas famílias, de fato, foram tementes a Deus e marcaram a vida de seus filhos. Os seus filhos continuaram no mesmo caminho e marcaram a vida dos netos daqueles que iniciaram esta belíssima caminhada. Esse temor, amados, é sim algo aprendido quando nós, recebendo a instrução, a levamos a sério. Um exemplo bom desta perpetuidade, da experiência de felicidade por causa do temor a Deus, é ilustrada no texto de Deuteronômio, capítulo 4 e verso 10. Quando Moisés está instruindo o povo de Deus. E o texto diz assim: o Senhor me disse, Deus me disse, reúne este povo diante de mim e eu os farei ouvir as minhas palavras e eles as aprenderão para que me temam todos os dias que viverem na terra e as ensinem aos seus filhos. Então é algo que, quando aprendemos, pela graça de Deus, nós podemos e devemos ensinar àqueles por quem temos responsabilidade na sua educação, para que eles também tenham famílias felizes. Em conclusão, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: porque relembrados do que é temor a Deus, utilizando a Bíblia, é medo, é pavor, mas é também reverência e respeito a Deus, sabedores das razões por que nós precisamos temer a Deus, isto é, sabendo quem Ele é, sabendo o que Ele fez e o que Ele continua fazendo hoje no mundo. Lembremos-nos que eu falei especialmente a respeito de que Ele continua perdoando os nossos pecados, reavivando a nossa vida e nos fortalecendo para fazer a sua vontade, e também relembrados das promessas para pessoas e famílias que temem a Deus. Ele promete provisão, proteção, santificação ou pureza, prosperidade, longevidade e continuidade
nós devemos, à luz disso, agradecer a Deus pelas famílias estáveis entre nós, que inspiram nossas vidas e que inspiram muitas outras famílias a também viverem assim, para a honra e glória do Senhor. Mas também nós devemos dar graças a Deus que todas as famílias que agora estão em meio de crises horríveis, podem ter o seu comportamento transformado, desde que confiem em Deus e se consagrem a Ele. Isto é feito quando qualquer pessoa se entrega a Jesus, o Salvador Jesus, que faz um apelo especial e constante para as nossas vidas, nas palavras do Evangelho. As palavras do Evangelho são tão maravilhosas, quando Jesus nos convida para que assumamos o nosso pecado, reconheçamos Jesus como aquele que tem um fardo leve, muito leve, que nós podemos experimentar para então ser felizes, vivemos alegremente com nossas famílias, no cumprimento da vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que Deus nos fortaleça para que, sendo exemplos de líderes de nossas famílias, nós as levemos a uma experiência feliz, que será conforme a orientação e a promessa do Senhor, experiência que será perpetuada para que muitos outros venham a conhecer ao Senhor. Que Ele nos ajude e abençoe. Amém.